igarapé. Vou olhar no espelho d'água, flores de mururé, catando os frutos da mata, vou ouvindo o passarinho cantar, semeando na roça na várzea, antes da vida dar. Semeando na roça na várzea, antes da vida dar. No monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. No monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. Acordo de manhã cedinho, tomo o rumo do igarapé. Olá pessoal, eu me chamo Rafael e hoje eu venho falar aqui para vocês de um assunto que é a compostagem. Talvez essa seja uma palavra que seja novidade para você, mas é de interesse, eu tenho certeza, que para todo mundo. A compostagem é uma forma de tratamento dos resíduos naturais que a gente tem ao nosso entorno, né? Que é o que a gente chama de a matéria orgânica, né? Restos de folha, aparas de grama, aparas de jardim, das suas plantas ornamentais, seja ela em grande quantidade ou pequena quantidade, assim como restos de cozinha, de verdura, de casca de legumes, frutas, casca de ovos, todo esse material ele pode ser organizado e tratado de uma forma que ele possa dar um retorno com um excelente adubo, né? Se você fizer um tratamento nesse material, se você organizar ele da forma correta, você pode ter um excelente adubo, além de estar resolvendo a questão do lixo, né? Seja ele numa área urbana, seja ele numa área rural, em pequena ou em grande escala. A compostagem, ela na verdade nada mais é do que a gente imitar os processos que a natureza faz há milênios, né? Toda a nossa existência só é possível devido a alguma coisa que a gente chama da ciclagem da matéria orgânica, né? Aquilo que as plantas elas retiram do solo, elas devolvem para o solo, né, em forma de folhas, de frutos que caem, né? Assim como nós e os outros animais na natureza, quando eles se alimentam fazem suas alimentações, né, quando eles defecam, então eles cumprem um ciclo da matéria orgânica que a gente chama, né? O correto seria com que todas essas folhas, esses frutos, tudo que fosse natural, que foi tirado, digamos assim, dos nutrientes da terra, caiam no solo de novo e volte a nutrir novas sementes que vão crescer, virar novas árvores e vão jogar novas folhas, e assim se mantém um ciclo constante da matéria orgânica, né? Graças a esse mecanismo aqui de decomposição da matéria orgânica, que as florestas elas se mantêm em pé há milênios, né? Nos dando fruta, nos dando madeira, nos dando remédio, semente e todo tipo de matéria-prima que a gente necessita para viver, sem que a gente precise estar entrando para adubar ela. Então, a intenção dessa oficina, a intenção dessa explicação aqui para vocês, desse método, é com que a gente possa utilizar os restos que a gente tem no nosso local de moradia, na nossa comunidade, né? No nosso local de produção, na nossa casa mesmo, que a gente possa pegar os materiais que poderiam vir a se tornar lixo se eles fossem descartados de uma forma aleatória, como normalmente acontece, e possam nos dar um retorno em forma de adubo, né? Então, vamos primeiro conversar algumas partes aqui mais técnicas e depois nós vamos para a demonstração prática, né, com diversos estágios dessa compostagem, né, desde o início, como se monta uma compostagem, como se trata essa compostagem e o que ela vai virar como resultado final para a gente, né? A compostagem, na verdade, ela deve ser organizada pensando-se numa coisa que a gente chama de relação carbono e nitrogênio. Bem, o que é isso? Tudo que é vivo, tudo que é orgânico, ele é composto por diversos nutrientes, e entre eles o carbono e o nitrogênio. O carbono, ele é um material mais durável, digamos assim, né? Tudo tem carbono e tudo tem nitrogênio. Quando uma coisa morre, como uma coisa é cortada, quando uma coisa sai do seu ciclo de vida, que vira uma folha que está seca ali no chão, uma casca de uma fruta, um esterco do animal, aquilo vai começar a se decompor. Primeiramente o nitrogênio se perde de uma forma mais rápida e depois resta somente o carbono. Isso pode parecer complicado, mas na verdade é uma coisa muito simples, né? Na natureza a gente tem uma grande quantidade de matéria seca e a gente tem uma quantidade menor de coisas verdes que acabaram de cair ali no solo, que acabaram de chegar no solo, né?
Então tudo que está seco, como folhas secas, galhos secos, uma serragem de uma árvore, caroço de açaí, que a gente tem muita abundância aqui na nossa região quando está seco, né? O bagaço da cana quando está seco, aquela palha do feijão também quando está seca, tudo isso é carbono. Se isso for misturado com uma coisa verde, como coisas mais novas, né? Folhas verdes, né? E que são o nitrogênio, isso misturado na proporção ideal, isso é o que proporciona com que esse material, ao invés de apodrecer, ele se decomponha, né? Ele cumpre esse ciclo da matéria orgânica e vira o composto orgânico, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz uma tabela para ilustrar mais ou menos o que a gente chama de relação carbono-nitrogênio. Então, como eu falei, tudo tem carbono e tudo tem nitrogênio. Aquelas coisas que têm muita concentração de carbono são as coisas que a gente vai utilizar na compostagem como matéria seca. E as coisas que têm uma quantidade menor de carbono e que, portanto, tem uma presença mais significativa do nitrogênio, é o material verde que a gente vai usar. Como assim? Por exemplo, o capim, né? Ou aquela para de grama que a gente corta. Aqui na tabela se mostra que o capim tem 27 de carbono para 1 de nitrogênio, né? A palha de milho já tem 112 de carbono para 1 de nitrogênio, ou seja, já tem mais carbono que o capim. Já na serragem, a gente vê que tem 865 de carbono para 1 de nitrogênio. O que isso significa? Que a serragem é um material bastante duro, a palha de milho um pouco dura e o capim bem menos. Ou seja, esses materiais que têm uma concentração grande de carbono, que a gente chama de matéria seca, é o que a gente vai considerar como a parte do carbono da compostagem. E essas coisas que têm já menos carbono, né, como o capim, que são as coisas verdes, são as coisas mais moles, né, por exemplo, uma folha que acabou de cortar, restos de cozinha, né, das frutas, das cascas de legume, o próprio esterco animal, né, na tabela a gente também tem um exemplo aqui, o esterco de galinha, ele é 10 para 1, ou seja, é bem baixinho a quantidade de carbono que ele tem, então ele tem muito mais nitrogênio. Então, isso daqui é uma forma técnica da gente entender o que é a compostagem, né? Mistura de materiais numa relação ideal de carbono e de nitrogênio. Disse de uma relação de 30 partes de carbono para 1 de nitrogênio. Mas o que isso, na prática, significa? Na prática, significa dizer que eu vou ter que ter, para fazer esse meu adubo, para produzir esse composto orgânico, para tratar essa matéria orgânica, uma grande quantidade de material seco por uma pequena quantidade de material úmido, material verde, material mais novo, né? Isso, visualmente falando, quando a gente for para a parte prática, vai ser muito melhor de compreender. A gente consegue organizar uma grande quantidade de material seco e uma pequena quantidade de material verde, como se fosse uma torta, como se fosse uma lasanha, né? Em camadas, né? Isso a gente vai organizando, a gente vai regando e a gente vai conseguir entender isso bem melhor na prática, né? Então, que tipo de materiais eu posso utilizar na compostagem? Infinitos tipos de materiais eu posso usar na compostagem. Tudo que for vivo, né? Tudo que um dia foi vivo, esteve ali verde ou seco, né? Pode ser usado para compostagem. Isso vai depender muito do que eu tenho acesso. Qual é o melhor material para fazer a compostagem? Eu costumo dizer que o melhor material para fazer a compostagem é aquele material que você tem acesso ali na sua proximidade, né? Então, se você está na cidade, se você mora numa casa pequena, com uma família ali, você provavelmente não tem árvores no seu, você não tem nem um quintal às vezes. Então, que tipo de material eu vou usar? Eu vou usar uma serragem que eu pego ali, uma folha que eu coleto num bosque. Papel também serve, papelão também serve como material seco. E como material úmido, eu posso utilizar o resto de umas plantinhas que eu cultivo por ali e principalmente os restos oriundos da minha cozinha, né? Os restos de casca, de verduras e de legumes. Esse método de compostagem que a gente vai mostrar para vocês não é um método de compostagem urbano, não é um método de compostagem muito voltado para a cidade. Mas se você tiver um quintal, por menor que seja, ele também serve bastante. Mas esse daqui é uma alternativa agrícola, né, para a produção rural mesmo, porque a gente percebe que existe uma dependência, né, dos produtores a certos insumos agrícolas que eles têm que estar adquirindo sempre para poder estar nutrindo as suas plantas, poder estar fertilizando. E a compostagem também é uma alternativa a isso, porque ao invés de comprar aquele esterco, comprar aquele fertilizante, aquela torta vegetal que vai adubar ali a meus cultivares, eu posso estar produzindo esse meu próprio adubo, né? Ou então eu posso estar utilizando junto com o esterco para dar uma qualidade melhor no solo, né? Porque o esterco em si ele traz uma boa nutrição, mas a compostagem, quando esse esterco mesmo ele é compostado, ele é tratado, ele se torna humus, né? Que é uma coisa
que é um material de muito mais fácil absorção de nutrientes pelas plantas, né? Então, em que consiste as etapas de produção dessa compostagem? O primeiro é a coleta de materiais. Eu tenho que ter um material seco disponível, né? Seja as folhas, seja o papel, seja o papelão, ou seja um conjunto desses materiais. Quanto mais diversa for também a minha compostagem, quanto mais materiais diferentes eu tiver nessa compostagem, melhor vai ser o nível de nutrientes, né? A riqueza de nutrientes, na verdade, vai ser decorrente disso, né, de que eu coloco no meu composto. O resultado final vai ser fruto daquilo que eu alimentei ele. Então, se eu tenho materiais diversos ali, eu tenho um produto final também rico de nutrientes, né? Igual como é no nosso corpo, né? Se eu me alimento de bastante vegetais, bastante coisas diversificadas, então eu tenho uma nutrição melhor. Assim vai ser meu composto. Quanto maior diversidade, melhor. Em área agrícola, a gente orienta sempre que a gente vai fazendo observação daqueles materiais que tem no local. Se tem um bambuzal, às vezes, né, que é a condição do nosso local aqui, a gente vai ver isso na prática, a gente tem uma diversidade daquelas folhagens secas que ficam embaixo. Isso é uma palha excelente. Se eu tenho um capim que é roçado, se eu tenho uma rua que é roçada sempre, de tempos em tempos, e tem aquele capim, também é excelente. Eu posso estar acumulando esse material, reservando ele, deixando ele secar, e essa vai ser a minha parte seca, a minha parte de carbono. E aí eu vou estar juntando isso com outras plantas, né, com outros materiais verdes, com um pouco de esterco que eu tenho de uma criação animal ou de um esterco que eu adquiri, e aí isso vai estar contribuindo na riqueza dessa compostagem, né? Algumas coisas são importantes na hora de fazer essa compostagem, né? A questão que a gente vai estar sempre atento é organizar esses materiais de uma forma com que eles possam ter uma temperatura ideal, uma umidade ideal e que sempre tenha ar neles, sempre tenha oxigênio. Então existem várias formas de fazer essa compostagem, né? Ela pode ser feita em pequena escala dentro de baldes, ela pode ser feita em grande escala, até mesmo com máquinas revirando, mas essa escala que a gente usa é uma escala média, né? Que a gente considera uma escala média e que ela é bem acessível porque ela pode ser feita com ferramentas simples, né? Como uma enxada, como um ancinho, como um garfão, e ela tem a opção de você estar revirando ela de vez em quando ou não, né? Algumas pessoas também têm a possibilidade de estar utilizando uma máquina de triturar restos orgânicos, né? E isso acelera um pouquinho a velocidade, né? Isso diminui o tempo de produção desse composto, porque quanto menor for o material, mais rápido que ele vai se decompor. Mas isso não impede que você faça a compostagem com os materiais no tamanho e na disposição que você tem. Normalmente, o composto demora de 90 até 120 dias, né? De 3 a 4, 5 meses, dependendo de como tu vai organizar esse material, dependendo da quantidade desse material e dependendo do trabalho que tu vai desenvolver nessa pilha de compostagem, né? Quando você revira ele, você controla um pouco a umidade, você pode ter a oportunidade de estar regando, e quando você revira, você também está adicionando ar para dentro dele. Isso tudo acelera a vida que está ali dentro desse material. O que faz a compostagem em si? São micro-organismos e são macro-organismos como insetos, ou seja, aqueles seres que a gente não consegue ver, primeiramente são eles que atuam na compostagem, né? Bactérias, fungos e outras coisas que a gente não consegue ver necessariamente assim. E depois de um tempo, e isso vai gerar um calor, isso vai ajudar e estar decompondo esse material da forma ideal e vai gerar um calor, e depois que passa esse estágio, depois de aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses, a gente já começa a perceber a presença dos insetos, né? Como o embuá, como a minhoca, como o tatuzinho e outros insetos que vão também estar comendo esse material e vão estar transformando ele num adubo de excelente qualidade para a gente estar produzindo. Então a gente vai ver agora na prática as etapas de produção de uma pilha de compostagem e o resultado que elas podem ter também nos seus diversos estágios, desde uma pilha nova, como ela está daqui a 1 mês, com 2 meses, e do processo final, mostrando o material que resulta desse processo de compostagem. Então, agora nós vamos fazer a parte demonstrativa, né, da parte prática em si da compostagem, como que a gente organiza uma pilha de compostagem, né? E aqui a gente vai utilizar o método de pilha, né, que é uma forma de empilhar o material a uma altura aproximada de 1,20 m de altura,
né, de uma forma com que ele fique largo na base e venha diminuindo, como se fosse um cone, né? Essa forma é uma forma muito interessante para a compostagem, porque ela facilita a manutenção de alguns aspectos dentro da compostagem que vão facilitar o acontecimento desse processo e até mesmo acelerar ele, né? Como a questão de manter uma umidade e uma temperatura sempre constante no centro desse material, né? No meio do que a gente chama de pilha, né? E isso ajuda, inclusive, essa elevação de temperatura no início da compostagem ajuda a, inclusive, sanear, né? Tratar possíveis patógenos, doenças, vermes de solo e algumas sementes de plantas que a gente não deseja no nosso cultivo, né? Então, essa forma de fazer a compostagem é uma forma prática, uma forma que não requer muitos recursos e é uma forma super eficiente também, né? Então aqui a gente já tem alguns materiais separados, né, que a gente utilizou. Aqui é uma mistura, né? Lembra que eu falei do composto diversificado, né? Então aqui é uma mistura de folhas secas, de galhos pequenos e finos também secos, folhas de bananeira. Aqui nesse nosso espaço tem bastante bananeira, né? Então é um material que sempre tem folhas secas, a gente vai tratando ela, limpando, então a gente utiliza bastante ele. Tem também folhas, né, da varrição do entorno do bambuzal, que gera uma palha bastante interessante para a gente trabalhar. Tem um tempo que a gente trabalha com ele. Então, de material seco, é isso que a gente tem utilizado por aqui, né, que a gente não está fazendo uso de máquina de triturar. E folhas também das áreas de plantio, né, folhas secas dos bosques, né, de cupuaçuzal e de outras áreas de plantio que deixam aquela folhagem bastante abundante ali, a gente tem como utilizar. Então, esse é o material que a gente tem seco, né? E de matéria verde, aqui a gente vai usar restos também dos próprios troncos de bananeira, folhas de bananeira e algumas outras folhas que a gente corta, que a gente apara por aí, como folhas de margaridão e algumas outras ornamentais, né? Que a gente utiliza, assim como algumas farinhas, que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, depois que eu fizer a primeira etapa de construção dessa pilha de compostagem. O processo é bastante simples. Depois de ter o material separado, a gente vem com um garfão. Isso aqui é uma ferramenta bastante interessante para trabalhar com a compostagem, né? Uma ferramenta leve, de fácil acesso. A gente vem com esse garfão, né? E vai organizando esse material aqui, mais ou menos com 1 metro de largura e 1 metro quadrado, né? 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Fazendo um quadrado de 1 metro, vamos organizando esse material, organizando ele. E aí a gente vai fazer uma altura mais ou menos assim de 2 a 3 palmos, né? Vamos organizar esse material de 2 a 3 palmos de altura, né? Fazer como se fosse uma cama. É interessante que essa primeira camada também da compostagem, ela tenha bastante galhos assim finos também, porque aí isso gera bastante possibilidade de entrar ar por baixo da pilha de compostagem. Isso durante o processo vai ser muito importante. Quanto melhor a oxigenação da pilha, melhor a atividade dos micro-organismos e melhor também o ambiente para os insetos que vão aparecer aqui depois para estar se alimentando desse material e deixando um adubo de excelente qualidade para a gente. Então a gente organiza aqui, né? Organizada essa cama de compostagem. Nós vamos mostrar apenas a primeira etapa, depois é só repetir esse processo até ficar a altura de 1,20 m. Organizado esse material seco, essas folhas secas, eu vou regar esse material porque eu preciso que ele tenha uma umidade ideal também, né? Então a compostagem ela pode acontecer de uma forma bem espontânea. Eu posso simplesmente varrer as folhas, deixar esse material aqui, deixar com que a chuva e o sol tome conta, né? Com que o tempo tome conta, e isso uma hora vai virar um adubo orgânico também, vai virar um material também. Mas a ideia da compostagem não é essa. A ideia da compostagem é a gente aproveitar ao máximo esse material e diminuir o tempo também de decomposição dele. Então, para isso, a gente tem que estar controlando a umidade e a temperatura. Então, sempre que a gente monta uma pilha de compostagem, a gente vai ter que estar regando esse material para que ele não fique seco, mas a gente também vai ter que ter cuidado para que ele não fique excessivamente molhado. Ele não pode estar seco, não pode ser um material que a gente vê ele muito seco, mas ele também não pode estar aquele material encharcado. Com o tempo, você vai entendendo um pouco melhor isso, vai pegando a mão, né? Como numa receita de bolo, você vai entendendo melhor como é que é o
o processo dele, né? Que tipo de material leva mais água, alguns pedem mais água, outros já pedem menos água, né? Normalmente a matéria, quando ela está muito inteira, assim como aqui, folhas grandes, galhos grandes, elas puxam uma grande quantidade de água, né? E como que eu vou saber isso? Bem, o teste prático ele é um teste muito simples, né? A gente pega o material na mão assim e a gente dá uma espremida nele, né? Se ele escorre muita água é porque ele está muito molhado. Se ele não escorre água nenhuma é porque está seco demais e a gente precisa molhar mais um pouco. O ideal seja que ele escorresse apenas algumas gotinhas assim, ó, como pingo aqui, e aí a gente sabe que a umidade está ideal. Às vezes é preciso você dar uma revirada aqui pelo meio, né? Nesse primeiro momento, dar uma abrida com bastante cuidado assim, para garantir que todo o material tenha sido realmente molhado, né? Que todo o material fique numa umidade assim parecida, porque isso vai facilitar o processo, né? Então, organizado esse material molhado, né? Eu tenho a minha primeira camada de matéria seca, né? Que é a minha camada de carbono. E agora eu venho com a matéria verde, né? Com a matéria de nitrogênio, né? O que eu vou utilizar de material aqui para essa matéria de nitrogênio? Então, a resto de bananeira, resto de aparas verdes, né? De poda, né? Essa aqui é uma margaridão, uma planta excelente para compostagem porque ela é bem molinha, né? Então a gente gosta muito desses materiais que são molinhos assim, que são fáceis de trabalho, porque você pode vir com facão, com uma ferramenta simples, né? Para quem não tem triturador, e ir triturando, picotando esses materiais e organizando ele aqui. Então esse é um material, uma planta que a gente cultiva que dá bastante, muita abundância, ela pega de galho, de estaca, então isso também pode estar sendo pensado para quem quer ter uma produção de composto orgânico, né, numa escala um pouco maior. Eu posso estar pensando que tipo de plantas, que tipo de materiais eu posso estar organizando, né, para que possa somar na minha compostagem. Aqui a gente usa bastante também o tronco, né, da bananeira. Aqui a gente tem o pseudocaule, que chama, como se fosse o caule da bananeira. A gente gosta muito desse material porque também é mole, fibroso e é bem rápido que a compostagem acontece com ele. Então a gente vai cortando, né? Aqui no nosso caso a gente não deixa ele muito pequeno. A gente faz um corte mínimo assim desse material, triturando ele para facilitar e vai misturando com outros materiais que a gente tem acesso aqui no local, né? Então, vamos fazendo isso e vamos misturando com outros materiais. A folha da bananeira também é um material bem legal de trabalhar, material de fácil acesso. A gente pode estar utilizando ela também nesse processo de fácil trabalho, né? Lembrando que quanto mais eu triturar esse material, mais facilita também o processo acontecer. Tá feito que os materiais são picotados, a gente vai organizando eles, né? Organizando. E outros ingredientes muito interessantes de se utilizar também são os próprios recursos que em geral os agricultores têm acesso, né? Que é o esterco de gado, o esterco de cabra, o esterco de galinha, né? Esse é um material muito bom para a gente estar introduzindo na compostagem, porque ele é muito rico em pequenos organismos que vão ajudar nesse processo e também é muito rico no elemento nitrogênio, né? Assim como as tortas vegetais, que também é muito utilizado por aí, como a torta de mamona. É de fácil acesso, nas casas agrícolas a gente encontra, né, em torno de R$3 o quilo, dependendo da região. E é um material muito rico em nitrogênio, né? Bem como a planta mamona, né? Se você tem acesso à planta mamona, em alguns lugares chamam ela de carrapatinho também. É uma planta que tem bastante nitrogênio e tanto as folhas dela como essa farinha das sementes pode ser utilizada. Muita gente utiliza essa farinha como utiliza o esterco. Coloca ele direto nos canteiros de cultivo, vai regando por 15 dias, 15 a 30 dias, e depois vai fazer o seu plantio lá. No caso, esse é um material que vai ajudar bastante no processo de compostagem, porque vai ajudar não só a enriquecer o composto, como aumentar a temperatura desse composto bastante. Então essa aqui é a torta de mamona, material que a gente pode estar usando para enriquecer o composto.
Outro material que a gente pode estar usando também é a farinha de osso, né? Que já é bastante rico em fósforo, um elemento que vai ser muito importante para as plantas desenvolverem os seus frutos, né? Para ter uma boa produção de frutos. Então a gente pode estar utilizando também. Vai levar bastante cálcio também, né? Os ossos são bastante ricos em cálcio e também é um material disponível em casas agrícolas, né? Então a gente pode estar utilizando esses materiais para estar enriquecendo essa compostagem. Mas lembrando que não é obrigatório o uso desses materiais. Portanto, se você faça a mistura ideal entre o material verde e o material seco, regue e fique controlando isso, a compostagem vai acontecer. Aqui é esterco, né? Aqui a gente está usando esterco de cabra, então a gente joga um pouquinho também, porque quanto mais diverso for isso daqui, melhor. E assim a gente vai organizando a nossa compostagem. Aos poucos você vai entender como que isso vai acontecer com os materiais que você tem disponível e vai descobrindo a melhor relação, né? Qual matéria seca, se você vai usar muito, se você vai usar pouco, se você vai precisar de bastante água, se você vai precisar de menos água. E aí você mesmo vai desenvolvendo as suas próprias receitas de compostagem, as suas próprias habilidades com a compostagem também, né? Uso de ferramenta, método e tudo mais. Então a gente monta uma camada alta de matéria seca, né, que foi o primeiro passo. Montamos agora essa segunda de matéria verde, regamos para a gente conseguir chegar na umidade certa. E depois nós viemos novamente com mais uma camada de matéria seca, né, cobrindo esse material verde. Lembrando que a compostagem deve começar sempre com material seco e deve terminar sempre com material seco. Porque esse material seco no fundo vai ajudar a não ter excesso de umidade próximo ao solo, né? E não ter aquela característica de estar empapado, como a gente falou. E ele por cima também funciona como uma espécie de tampa, porque esse material seco ele não atrai nenhum tipo de inseto, nenhum tipo de patógeno assim incômodo, né? Então, como moscas ou algum tipo de coisa que possa estar incomodando ali. E muita gente tem essa ideia também. Ah, isso não é uma coisa que fede, isso não é uma coisa que chama bicho, que chama inseto. Na verdade não, a compostagem ela é o contrário. Quando ela é organizada da forma correta, ela ao invés de atrair insetos, ela vai inclusive afastar, né? Ela é justamente o tratamento, o saneamento desse lixo orgânico, né? Na verdade, o que viraria lixo deixa de ser lixo e passa a ser um recurso importantíssimo na propriedade rural, no local agrícola, né, na sua comunidade agrícola, na sua produção agrícola, ou mesmo na cidade para fazer o tratamento do que viraria lixo, né? Então aqui nós iniciaríamos mais uma camada alta de matéria seca e iríamos repetindo esse processo até mais ou menos aqui a altura de 1,20 m. Terminado esse processo, a gente costuma utilizar lonas também para estar cobrindo isso daqui. E aí, mais ou menos uma vez por semana, a gente faz a reviragem dessa pilha de compostagem, né? Que a gente vai pegar todo esse material que tiver em cima dela e vai jogar para o lado e vai vendo. Se estiver muito seco, vai botando mais água de novo. Se estiver muito molhado, a própria reviragem vai ajudar a estar secando esse material. A gente vai mostrar algumas pilhas de compostagem em estágios diferentes, né? Pilhas recém-feitas têm essa característica, onde a gente consegue ver o material, né? Aqui, por conta da dinâmica da oficina, né? A gente não vai completar isso daqui porque demoraria um tempo a mais, mas a ideia seria que ela chegasse até essa altura, seguindo essa mesma lógica. E aí a gente vai mostrar para vocês a característica das outras pilhas. Primeiro a gente vai conseguir identificar cada material aqui, cada folha distinta. Depois esse material vai ficando cada vez mais homogêneo, né? Cada vez mais igual, até ele se tornar algo semelhante a uma terra preta muito fértil, que na verdade é o humus, né? Que a gente chama, que é a matéria orgânica umificada, né, em forma de humus, que a gente chama de composto orgânico, que é o nosso resultado da compostagem. Aqui nós temos 3 pilhas de compostagem para demonstrar para vocês. Separamos um espaço aqui onde a gente organiza a matéria orgânica que a gente tem disponível por aqui, né? Vamos tratando tanto nossos resíduos da cozinha quanto nossas aparas e conseguimos fazer um local para isso, né? Que separamos um local para fazer esse composto.
Então aqui a gente já está com 3 pilhas de compostagem no momento, né? Uma com 3 meses, quase pronta, na verdade, o processo já final, outra com 2 meses e outra com 1 mês, né? Essa pilha daqui é uma das pilhas mais recentes, né? Mas que na verdade já tem aproximadamente 1 mês. A gente percebe que a gente consegue ver a matéria orgânica ainda inteira, né? A gente consegue identificar as folhas, mas a gente já também começa a ver que boa parte dela já virou esse material pretinho, né? Que é o humus. Então ela já iniciou o seu processo de compostagem, né? Essa aqui está aproximadamente com 1 mês. Quanto mais o tempo passa, mais esse material vai ficando difícil de distinguir e ele vai ficando cada vez mais homogêneo, cada vez mais igual. Essa aqui a gente revira de uma vez por semana, né? Controlando a umidade e sempre cobrindo com uma lona, que no momento eu tirei para poder mostrar para vocês. Mas normalmente ela fica coberta com uma lona, fazendo a proteção aqui contra o sol excessivo, contra a chuva excessiva, contra o vento excessivo. E aí a gente só retira a lona na hora de revirar. A gente vai caminhar aqui para ver outra pilha de compostagem até a gente ver o composto final. Essa segunda pilha a gente já percebe que a gente identifica as folhas, mas que são materiais bem menores, bem pequenininhos, já tem bastante humus e a gente consegue ver também a presença já bem expressiva de insetos, né? Como o imbuá, né? Que é um insetozinho que a gente é acostumado a ver por aí, muita gente brinca com ele na infância e a gente às vezes não sabe, mas ele é responsável pela geração de um dos adubos melhores que tem na natureza, né? O cocôzinho desse inseto é um excelente fertilizante, é um excelente composto para as plantas e ele contribui bastante nesse processo de compostagem. Ele é um grande amigo nosso na hora de fazer esse serviço aqui, né? A gente não tem um triturador, uma máquina de triturar, mas a gente tem os seres, os micro-organismos que podem triturar para a gente com tanta eficiência também. E aqui a gente já vai observar uma pilha de compostagem pronta, né? Esse material aqui ele já pode ser peneirado, né? Ele já foi um material que já está maduro, como a gente fala. E daqui, após ser peneirado, ele pode ser separado por mais 1 mês aproximadamente, que a gente chama de fase de estabilização, onde a gente vai ter certeza que essa matéria foi toda consumida e que já vai estar pronta para estar trabalhando com as plantas. Aqui a gente pode ver que só os galhos mais duros estão presentes, mas na verdade a maior parte do material já se transformou em composto. Cedinho, tomo o rumo do Igarapé, vou olhar no espelho d'água, flores de mururé, catando os frutos da mata, vou ouvindo o passarinho cantar, semeando na roça na várzea, antes da vida dadá, semeando na roça na várzea, antes da vida dadá, no monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. No monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. Acordo de manhã cedinho, tomo o rumo do Igarapé, vou olhar no espelho d'água, flores de mururé, catando os frutos da mata, vou ouvindo o passarinho cantar, semeando na roça na várzea, antes da vida dadá, semeando na roça na várzea, antes da vida dadá. No monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. No monte pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer numa boa, do jeito que a gente é. E quando volto pra casa, levo cheio o caçoar, ai como é bom apreciar os sabores do lugar. E quando volto pra casa, levo cheio o caçoar, ai como é bom apreciar os sabores do lugar, ai como é bom apreciar os sabores do lugar.